Olá, YouTube! Bom dia de Toronto, em um dia muito abafado. Como sabem, ontem à noite Trump ordenou o bombardeio de 3 instalações nucleares iranianas, e isso marcará o início da Terceira Guerra Mundial. Então, eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que estamos nos aproximando do fim do mundo. A boa notícia é que hoje de manhã eu vou lhes contar como o mundo vai acabar. Então, vou olhar para frente e fazer a pergunta mais crucial desta guerra que se aproxima. Os Estados Unidos usarão tropas terrestres? E como discutimos muitas vezes antes em vídeos anteriores, se os Estados Unidos usassem tropas terrestres, eles perderiam esta guerra. Isso marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. E acho que a maioria das pessoas concordaria que usar tropas terrestres seria um desastre para os Estados Unidos. E os Estados Unidos deveriam evitar o uso de forças terrestres o máximo possível. Dito isso, vou usar a teoria dos jogos para explicar a vocês o porquê. Eles ainda usarão tropas terrestres contra o Irã, embora seja uma ideia muito, muito ruim. Na verdade, seria uma catástrofe. Ok, então vamos fazer uma análise da teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, olhamos para os diferentes jogadores. Aqui seriam o Irã, Israel e os Estados Unidos. E fazemos 3 perguntas. A primeira pergunta é: como eles mesmos percebem o jogo? Que jogo eles estão jogando? Como eles se veem? Como eles veem seus papéis neste jogo? Essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão é: quais são os seus interesses? Quais são as suas motivações? O que eles estão tentando realizar? Quais são os seus objetivos? E a terceira grande questão, então, é: dado o seu papel e o seu interesse, qual é a sua estratégia ideal para tentar atingir os seus objetivos? Ok, então, dadas essas 3 perguntas, vamos ver como o Irã, Israel e os Estados Unidos jogarão este jogo nesta guerra. Ok, então o Irã é provavelmente o mais fácil de analisar, então começaremos com o Irã. O Irã percebe esta guerra como sua oportunidade de alcançar objetivos estratégicos nacionais realmente importantes. O primeiro é criar unidade nacional e legitimar ainda mais a autoridade do regime. Como sabem, por causa das sanções, da má gestão e da corrupção. Este regime no Irã não é muito popular. Mas se os americanos vierem para invadir, derrubar o regime, semear o caos e a destruição, então o povo vai se unir solidamente atrás do governo, não importa qual governo seja. Além disso, os iranianos veem isso como a melhor oportunidade em muito tempo para finalmente destruir a presença americana no Oriente Médio, forçando os americanos a entrar em um atoleiro do qual eles não conseguem se livrar. Como já discutimos muitas vezes, problemas de suprimento no Irã serão um enorme problema para os militares americanos. Eles conseguem entrar, mas vai ser muito difícil para eles saírem. E o terceiro interesse estratégico nacional é criar legitimidade global ao derrotar os americanos, certo? O regime xiita está tentando ser o líder do movimento muçulmano global. E se eles derrotassem os americanos no Irã, eles se tornariam os líderes de fato de todos os muçulmanos no mundo, superando a Arábia Saudita. Então, esses são os 3 principais interesses estratégicos nacionais do Irã. E outra questão, então, é: como o Irã forçaria os americanos a invadir? Qual é a estratégia ideal deles nesse sentido? Porque, lembre-se, os iranianos não serão capazes de vencer os americanos em uma guerra convencional. Eles não têm a tecnologia, não têm as armas, não têm o financiamento que os americanos têm. Então, eles terão que prender os americanos no Irã, cercá-los, cortar suas linhas de suprimento e forçar uma rendição negociada. Ok, essa é a estratégia ideal dos iranianos. Então, por que os americanos seriam atraídos para atacar o Irã? Nos termos do Irã. Bem, há um conceito em geopolítica ou na ciência política chamado de escada de escalada. E a ideia da escada de escalada é que, antes que uma guerra total possa começar, deve haver um certo processo de escalada. E nesta teoria, os americanos têm algo chamado dominância de escalada,
o que significa que os americanos podem sempre optar por usar armas nucleares se sentirem que estão perdendo esta guerra. Eles são a hegemonia. Eles são a hegemonia global. E os iranianos são os desfavorecidos. Então, em teoria, o que ensinam na ciência política é que a hegemonia tem a vantagem da dominância de escalada. O que eu quero mostrar hoje é que, na verdade, essa teoria não funciona muito bem porque a dominância de escalada, o que ela faz é forçar você a reações que podem ser contra o seu melhor interesse. Então, deixe-me usar uma metáfora. Digamos que haja um valentão no ensino médio e ele está intimidando as pessoas há 1 ano e ele é o maior cara da escola. Ele é muito mau e todo mundo tem medo dele. E ele tem reputação de ser um bandido. E é por isso que ele consegue realizar o que quer realizar. Agora, digamos que você tem, metade do tamanho dele. Você quer começar uma briga com ele? Bem, você pensaria que isso seria contra a sua vantagem. Mas uma vantagem que você tem nessa luta é que você pode controlar os termos do embate. Você pode calibrar suas ações para provocar respostas que sejam prejudiciais ao agressor. Certo, o que quero dizer com isso é, se o agressor te der um soco, bem, você tem opções. Você pode escolher ir ao diretor, você pode escolher não fazer nada, ou pode escolher revidar. Certo, você tem algumas opções. Mas se você desse um soco no agressor, ele na verdade não teria escolha a não ser te bater de volta. Se ele ceder, se ele se comprometer, então ele perde toda a credibilidade na escola. Então ele não tem absolutamente nenhuma escolha a não ser te bater de volta e bater mais forte do que você bateu nele. E o que isso significa é que há maneiras de você calibrar seu ataque para que o agressor fique preso, certo? Então, por exemplo, você pode dizer coisas ruins sobre ele pelas costas dele, então ele responde. E, enfim, o ponto da questão é, embora o agressor deva ser o jogador mais forte, ele é forçado por sua reputação a responder de uma certa maneira que você pode controlar e calibrar. Mesma situação aqui, com o Irã contra os Estados Unidos. Estados Unidos são hegemonia global. Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, se atacasse a Arábia Saudita, se atacasse bases americanas no Oriente Médio, então os americanos devem responder de uma forma que demonstre domínio de escalada. E assim, ao provocar lenta, metódica e firmemente os americanos, de uma forma que pareça justa e razoável, o Irã pode lentamente forçar os americanos a invadir o Irã. Certo, vai ser um processo gradual, mas os iranianos podem fazer isso. Lembre-se, foram os americanos que lançaram o primeiro ataque contra os iranianos. E assim os iranianos podem agora calibrar a resposta para prender lentamente os americanos no Oriente Médio. Certo, então, da perspectiva iraniana, a estratégia ideal é forçar os americanos a usar tropas terrestres para invadir o Irã. E eles podem conseguir isso calibrando cuidadosamente as respostas de uma forma que force os americanos a responder com mais dureza. Até que, finalmente, a única opção realmente seja usar tropas terrestres, certo? Esse é o estudo de caso iraniano. Agora, vamos olhar para os israelenses, certo? Os israelenses e os americanos parecem ser aliados em esta guerra. Mas a realidade é que os americanos e israelenses têm interesses divergentes. A América é a hegemonia global. Portanto, quer ser capaz de equilibrar as forças no Oriente Médio. Sim, apoia Israel agora, mas se Israel se tornasse poderoso demais com o tempo, os americanos passariam a apoiar a Arábia Saudita, Turquia, Egito. Entende? Os americanos devem manter o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Os israelenses, por outro lado, querem ser a hegemonia dominante no Oriente Médio. Existe algo chamado Projeto Grande Israel, que, em certos círculos em Israel, é uma ideia extremamente influente. Certo? E a ideia é muito simples. Eles acreditam que na Bíblia, Javé, o Deus deles, deu a terra prometida a Abraão. Isso é uma aliança. A terra prometida, no entanto,
se estende do Nilo ao Eufrates. Basicamente todo o Oriente Médio deveria ser o que Javé prometeu a Abraão. E há uma facção fanática dentro do governo israelense que busca concretizar a Terra Prometida. E claro, se fosse esse o caso, os principais adversários deste projeto não seriam os iranianos ou os sauditas, seriam os americanos. Certo, porque para realizar o projeto da Grande Israel, então Israel precisa remover a América do Oriente Médio. Então, como Israel pode fazer isso? Bem, digamos, apenas hipoteticamente falando, que os americanos invadissem o Irã com tropas terrestres. E eles ficam presos lá por anos e anos e não chegam a lugar nenhum. Agora o Império Americano entra em colapso. O povo americano se revolta contra a invasão do Irã. Eles se recusam a ceder. Eles queimam seus cartões de alistamento como fizeram no Vietnã. Há um caos civil. Há uma guerra civil emergindo na América. E agora os militares americanos são forçados a recuar do Oriente Médio. O que aconteceria nessa situação? Bem, no momento em que o Império Americano morre, o Império de Israel nasce. Por quê? Que controlar o Oriente Médio, os militares americanos controlando o Oriente Médio chama-se CENTCOM, Comando Central. Eles têm bases, têm armas, têm soldados. Se a nação americana recuasse do Oriente Médio, isso não significa que os militares americanos sumiriam. Tudo o que significa é que os militares americanos seriam agora absorvidos pelo Estado-nação de Israel, tornando Israel a hegemonia de fato do Oriente Médio. Certo. Essa é a jogada de longo prazo de Israel. Não serve de nada para Israel derrotar o Irã. Eles precisam derrotar tanto o Irã quanto a América. Agora, a melhor forma de fazer isso é envolver ambos em uma guerra que destruirá os exércitos de ambas as nações. Certo? Essa é a estratégia ideal para Israel. E isso exige que os israelenses convençam os americanos a usar tropas terrestres para invadir o Irã. Certo? Esse é o estudo de caso de Israel. Agora, vamos olhar para a América. Obviamente, a América não quer usar tropas terrestres. Porque no momento em que americanos começarem a morrer no Oriente Médio, no momento em que instituírem o alistamento, isso criará o caos na América. As pessoas vão protestar, as pessoas vão se revoltar. Politicamente falando, será um atoleiro. O que o Império Americano quer fazer é usar bombardeios, propaganda e financiamento, e isso é algo que discutimos no último vídeo, para derrubar o regime iraniano, o Ayatollah e seus mulás, e instalar um regime mais amigável que eles possam controlar. E dessa forma, eles podem controlar todos os recursos, o petróleo do Oriente Médio, e podem controlar o comércio global também. Eles têm que fazer isso como uma resposta à invasão da Ucrânia por Putin, que realmente deixou o Império Americano em desvantagem, certo? Então, essa é a estratégia ideal do Império Americano, certo? Derrubar o regime com o mínimo de baixas possível, esperançosamente através de bombardeios, ataques de decapitação, matando o Ayatollah. Estratégias de forças especiais, basicamente, certo? Mas a pessoa que lidera o Império Americano agora é Donald Trump. E se olharmos para o que ele quer, é na verdade diferente do que o Império Americano quer. Vamos nos fazer uma pergunta? Que jogo Donald Trump está jogando? Ele realmente se importa com o Irã? Ele realmente se importa com o Oriente Médio? Ele realmente se importa com Israel e o sionismo e o projeto do Grande Israel? Meu palpite é que ele não se importa. O que ele quer é manter sua autoridade política e poder dentro dos Estados Unidos. Ele também quer destruir a elite global que, na cabeça dele, roubou seu poder em 2020. Lembre-se, para Trump, as eleições de 2020 foram roubadas dele. E isso é algo sobre o qual ele tem sido categórico nos últimos 4 anos. Na verdade, ele remói isso. Então ele quer se vingar da elite global que roubou a eleição americana dele. Ele também quer garantir que permaneça no poder. Isso significa destruir a elite global e o Império Americano, certo? Então é realmente uma luta entre o América Primeiro, representado por Donald Trump, e o Império Americano. Agora, você pensaria que essa guerra entre o pessoal do América Primeiro e o Império Americano
significaria que Donald Trump não usaria tropas terrestres no Irã. Mas que maneira melhor de destruir o Império Americano do que dar a ele tudo o que ele quer, certo? Que maneira melhor de destruir o Império Americano, tornando-o arrogante, e dando a ele tudo o que quer e colocando-o em uma situação que ele possivelmente não pode vencer, certo? Então a ideia é esta. A ideia é que, a princípio, Donald Trump parecerá querer uma mudança de regime no Irã. E ele pode até enviar tropas terrestres, mas à medida que o povo americano começar a protestar, à medida que houver violência e conflitos civis dentro da América, à medida que soldados americanos começarem a morrer no Irã, à medida que a economia global entrar em colapso, então Donald Trump vai querer mudar de ideia, certo? Mas o Império Americano está totalmente comprometido em vencer esta guerra. Ele está com tudo. Ele se recusa a se render. E agora surge um conflito entre o Império Americano e o América Primeiro. E Donald Trump pode agora agravar essa tensão ao ficar do lado do América Primeiro, em vez do Império Americano. E isso levaria a uma guerra civil. E você? Você pensaria que isso é algo ruim? Mas uma guerra civil e uma guerra invencível no Oriente Médio vão aumentar muito o poder e a autoridade de Donald Trump, tanto que ele provavelmente seria capaz de conquistar um terceiro mandato, certo? Então, é realmente interessante que todos os três principais atores, Donald Trump, Israel e Irã, querem que a América use tropas terrestres no Irã para seus próprios propósitos egoístas e individualistas. E é por isso que eu acho que tropas terrestres serão eventualmente usadas no Irã. E eu acho que o que vai acontecer é que basicamente todos os três atores, Irã, Israel e Donald Trump, terão exatamente o que querem. Israel será capaz de remover a América do Oriente Médio e se tornar um império de Israel. O Irã unirá o mundo muçulmano sob sua liderança. E Donald Trump provavelmente conseguirá seu terceiro mandato. Certo, é isso que eu vejo. Um resultado desta guerra sendo... Agora, isso levanta muitas questões, não é? Digo, se Israel se tornar a grande Israel e se tornar o império de Israel e dominar o Oriente Médio, controlando o petróleo e o comércio, então o mundo não se uniria contra Israel? E, infelizmente, isso faz parte do plano. Isso faz parte da profecia. Certo. E isso é algo que discutiremos no próximo vídeo. Porque usar a teoria dos jogos em si não é o suficiente para explicar ou entender totalmente o que está acontecendo no Oriente Médio. Para entender totalmente o que está acontecendo, no meu próximo vídeo, vou explicar para vocês os ideais religiosos, as obsessões religiosas que impulsionam esta guerra. No Oriente Médio, vou explicar para vocês a ideia de escatologia, que significa o entendimento de como o mundo acaba. Basicamente, todos os principais jogadores do jogo, Irã, Israel, até certo ponto, os Estados Unidos, os sionistas cristãos dentro dos Estados Unidos, veem esta guerra no Irã como o cumprimento da profecia bíblica. Eles realmente veem isso como o fim do mundo. E é por isso que esta guerra é tão assustadora para todos nós. E então, no meu próximo vídeo, eu vou revelar a vocês as dimensões religiosas desta guerra. Certo? Alguns outros pontos antes de eu concluir este vídeo. Alguns de vocês entraram em contato no meu último vídeo e disseram que eu não deveria revelar minhas informações públicas, que eu não deveria colocar minha família na frente da câmera. E vocês têm toda a razão. Refletindo sobre isso, quero agradecer a todos que expressaram suas preocupações. Sinceramente, tudo isso é novo para mim. Eu era um professor de ensino médio ensinando meus alunos e agora sou famoso na internet e todos buscam em mim alguma orientação sobre este conflito Estados Unidos e Irã. Guerra, e estou lisonjeado, mas também estou sobrecarregado com atenção. Eu sou um educador. Quero continuar a educar as pessoas sobre como esta guerra vai se desenrolar para que vocês estejam mais bem preparados. Vejo isso como minha missão.
Então vou continuar fazendo vídeos. Vou continuar, conforme esta guerra avança, explicando a vocês, usando a teoria dos jogos, como esta guerra pode se desenrolar. Mas agora eu entendo que a internet pode ser um lugar assustador, louco, insano. Então vou ter que ser muito mais cuidadoso com meu perfil público. E vou ter que ser muito mais cuidadoso ao proteger minha família. Certo, então vou continuar fazendo vídeos, mas peço desculpas se vocês entrarem em contato e eu não responder de fato. Digo, estou super carregado no momento. Peço desculpas se você me procurar para um café e eu não puder aceitar. Novamente, meu foco agora é estudar essa guerra, tentando entender o que está acontecendo e, da melhor forma possível, tentar explicar e esclarecer o que está havendo. Certo? Então vejo todos vocês na próxima vez. Tchau!